Então, Apocalipse diz que bem-aventurado aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida, porque todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Lago de fogo é a segunda morte, não é aniquilação. Deus não vai aniquilar Satanás, Deus não vai aniquilar os demônios, Deus não vai aniquilar as almas e os espíritos dos homens rebeldes, não. Ele vai lançar no mar, no lago de fogo. Ele vai afastar, ele vai separar. Não vai morrer, o espírito não vai morrer. Por isso Jesus está dizendo: Nicodemos, necessário é que tu nasça de novo. Quando Adão, ele pecou contra Deus, porque Deus estabeleceu a regra, Deus estabeleceu estatutos, leis para Adão, conversava com Adão todos os dias, estabeleceu dizendo: Adão, desta fruta tu não pode comer, se tu comer dela tu vai morrer. Mas o maligno chegou, tentou a serpente, e a serpente tentou a Eva. A serpente estava sendo usada pelo maligno. A serpente era um dos animais mais astutos que Deus tinha criado no jardim do Éden. Digamos que a serpente tinha pensamentos. Astuto, a palavra astuto quer dizer aquele que é esperto, aquele que faz tudo para ganhar, aquele que maquina a sempre está com vantagem. Assim era a serpente, entre todas as alimarias do campo. Por isso que Satanás olhou para ela e disse: é nessa aqui que eu vou tentar. Então, ele tentou a serpente, e entrou na serpente, e deu voz à serpente para que ela falasse com Eva. Depois de Eva e Adão ter recebido a lei, a ordem: não coma da fruta porque tu vai morrer, a serpente vem e diz para Eva: não é verdade, se tu comer tu não vai morrer. Observa que Deus está escondendo o segredo de você, porque se no dia em tu comer desta fruta, tu serás igual a ele. Deus não quer que tu conheça, mas no dia que tu comer desta fruta, tu serás igual a ele, tu vais saber de todas as coisas, sabendo o bem e o mal. Então a mulher comeu da fruta, querendo o conhecimento vindo da serpente, vindo do maligno. Mas Deus disse: não coma. O diabo disse: coma. Então, quem o homem obedeceu? A Deus ou o diabo? Por o homem obedecer ao diabo, comendo do fruto proibido, ele ficou sendo servo do diabo, porque ele ficou submisso à ordem do maligno. Então, por isso que diz a Bíblia no livro de Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, no momento em que Adão e Eva pecou, o Espírito Santo que estava nele saiu. Então aconteceu imediatamente morte espiritual. O Espírito não pôde mais permanecer em Adão nem em Eva. Então, por isso significa morte espiritual. E desde aí todas as nações, todos os homens que nasceu debaixo do pecado, nasceu debaixo da morte, nasceu debaixo de maldição. Por isso Deus, pela sua infinita misericórdia, reservou um povo chamado povo de Israel, para estabelecer os seus estatutos e as suas leis, para que todas as nações fossem benditas pelo crente Abraão, assim como Abraão creu e foi justificado pela sua fé. Então Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, necessário é que tu nasça de novo. Nicodemos veio elogiar Jesus, mas Jesus, conhecendo o profundo e escondido, disse para Nicodemos: tu és doutor da lei, príncipe em Israel, conhecedor das leis, conhecedor das escrituras, das profecias de todos os salmos. Mas isso não é o suficiente para você conhecer a Bíblia da primeira página à última página. O que é necessário para você é que tu nasça de novo.
Mas o mestre de Israel, Nicodemos, não sabia o que significava nascer de novo. Tão distante estava do Espírito Santo, só conhecia a lei. Mas Jesus disse: tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é água. E como diz as Escrituras, rio de água viva jorrarão do seu ventre para a vida eterna. Beber de Jesus é criar uma fonte dentro dele. Essa fonte vai jorrar para a vida eterna, para sempre, nunca mais terá sede. Da água, do batismo, mergulhou, nascer do Espírito, receber o Espírito Santo e ser gerado por ele, um novo homem. Nasceu do Espírito, o Espírito veio no homem e fez ele renascer. O que estava morto renasceu nele, porque a presença do Espírito Santo chegou. Quando o homem não tem o Espírito Santo de Deus, ele está morto para Deus. Mas ao receber o Espírito Santo, ele vive. Ele vive. E então a vida está no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito Criador, o Espírito que cria as coisas. Jesus é a palavra. Deus falava, a palavra o executava e o Espírito Santo fazia acontecer, trazia a vida. O Espírito Santo de Deus. Então Jesus apresentou a Nicodemos o Espírito Santo. Ele disse: necessário é tu nascer de novo. Ele disse: mas como eu posso nascer de novo, sendo já um velho? Ele disse: tu não vai nascer da carne, porque tudo que é nascido da carne é carne, mas tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Uma vez que o ser humano é nascido do Espírito, ele se comporta como um Espírito. Ele não mais faz a vontade da carne. Um Espírito faz a vontade de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Se eu nasci de novo, nasci do Espírito, eu vou viver para Deus, porque eu vou adorar Deus em Espírito. Eu nasci no Espírito, eu vou adorar Deus em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, importa que todos aqueles que lhe adorem, adorem em Espírito, adorem-lhe em verdade. E Jesus disse: necessário é que nasça de novo. E esta é uma reflexão da palavra de Deus aos que têm 5 anos dentro de uma congregação. Uma reflexão da palavra de Deus ao que tem 10 anos, 20 anos, 40, 50 anos dentro de uma congregação e ainda não nasceu de novo. É possível? É possível. Já está velho dentro de uma igreja, dentro de uma congregação e ainda não ter nascido? É possível. Jesus disse: o vento sopra e ouve-se sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito faz a vontade de Deus. O Espírito não faz a vontade da carne. O Espírito não faz a vontade dos prazeres desta vida. O Espírito, ele caminha para a vida eterna. Todo aquele que nasceu de novo faz a vontade de Deus. Nele não há prazer de pecar. O corpo dele não domina ele. A vontade dele não está mais nele. Morto está para o mundo, crucificado foi para o mundo, mas agora vive em Deus. E diz a palavra: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não faço mais a vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. O Espírito Santo está sobre mim, me ungiu, me consagrou para me pregar as boas novas da salvação. Todo aqueles que é nascido de Deus faz a vontade do Pai, procura agradar ao Pai. O Espírito Santo está nele, o Espírito Santo está com ele. Que esta reflexão fique ao nosso coração, para que nós possamos nascer de novo. Presta atenção nas nossas obras que estão fazendo. Se nós praticamos as obras do mundo, o amor do Pai não está em nós.
se nós praticamos as obras deste mundo, como um homem do passado, ainda não nascemos de novo. Se procuramos saber se ainda eu faço coisas que eu fazia no passado, ainda não nasci de novo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. O filho pródigo já estava salvo na casa do pai. O filho pródigo nasceu na casa do pai. Mas teve um dia em que ele disse: eu não quero mais permanecer aqui. Pai, dá-me o que me pertence, a minha parte da herança, porque eu irei. O pai não discutiu, o pai não lhe impediu. Tirou a sua herança, lhe deu. Mesmo que ele não merecia a herança, mesmo que ainda não tinha chegado o tempo da herança, porque a herança só acontece quando o pai falece. Mas o filho pródigo, ele pediu antes da morte do pai. Ele disse: dá-me a minha herança, porque eu irei, não quero permanecer mais aqui. E o pai deu sua parte. E ele estando em terra longe, longínqua, padeceu todos os tipos de necessidade, acabando com a sua fortuna, com a sua parte da herança. E houve grande fome naquela cidade, diz a palavra do Senhor, que não tinham o que comer. Então ele foi apacentar os porcos de certo homem, e a comida dos porcos, ele sentia a vontade de comer a comida dos porcos. E então ele pensou em si mesmo e falou consigo mesmo e disse: na casa de meu pai tem em fartura, até os empregados dele têm com fartura, e eu que sou filho pereço neste lugar de fome. Ele, falando consigo mesmo, disse: agora então eu me levantar-me-ei e direi ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, mas me dá a oportunidade de ser o teu servo. Ele ensaiou como ia dizer ao seu pai. Voltou para a casa do pai por necessidade da fome. Aquele filho pródigo, ele não sentiu falta do conforto que ele tinha na casa do pai. Ele não sentiu saudade do pai, nem dos seus irmãos. Ele sentiu fome. E por causa da fome, ele voltou. Mas não importa a maneira que o filho volte, o que importa é que volte, mesmo estando perdido. O pai avistou o filho de longe e agarrou o seu pescoço, enquanto o filho proferia aquelas palavras que ele tinha ensaiado. O pai ignorou aquelas palavras e disse: matai o bezerro cevado, preparai a festa, trazei aliança, calçai os seus pés, vestir com a veste, porque hoje é dia de alegria, porque este meu filho estava morto e ele reviveu. Então é possível uma pessoa nascer de novo e depois morrer outra vez. E é possível também ela ser resgatada pela terceira ou quarta, até a sétima vez. Porque diz a palavra: 7 vezes o justo cai, 7 vezes o Senhor levanta ela. Então, aquele filho voltou para a casa do pai. Ele tinha se perdido. Depois de ser nascido de novo, muitos têm se perdido. Preste atenção nesta mensagem. Uma vez salvo, não garante sempre estar salvo. Uma vez salvo, está sempre salvo. Está dizendo: Jesus pagou a transgressão de toda a humanidade. Jesus pagou a dívida. Toda a ofensa Jesus pagou na cruz do Calvário. Toda a culpa foi paga. Mas depois da morte de Jesus, os homens começaram a transgredir e pecar de novo. E uns aí nem deixaram de pecar, continuaram pecando, e Jesus pagou a sua culpa. Não foi só do judeu, foi de toda a humanidade. Jesus pagou a culpa. E então, Jesus pagou a culpa de todos, e eles continuam pecando.
E tem uns que acreditam que não precisa mais pedir perdão porque Jesus já perdoou os seus pecados. Olhai para o filho pródigo e veja que o filho pródigo estava salvo na casa do pai. Ao sair da casa do pai ele se perdeu. Mas ele retornou e o pai disse, ele estava morto, mas agora acabou de reviver. Ele voltou de novo. Quantos têm nascido de novo? Têm executado a justiça? Tem sido a justiça de Deus? Tem sido uma bênção de Deus? E depois cansou da casa do pai e foi para outros lugares, para outros caminhos, se desviou do caminho, se afastou do caminho e está como o filho pródigo, perdido. Perdido está. Se morrer não terá salvação. Ele nasceu de novo, mas ele voltou a morrer de novo. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai perdoa, porque antigamente não teria perdão para o homem se ele pecasse. Precisaria matar um animal, somente pela morte, somente pelo sangue derramado, a culpa seria coberta que o homem cometeu. Mas Jesus morrendo uma só vez, derramando sangue uma só vez, agora, se o homem pecar, não precisa derramar sangue, não precisa matar mais animal, porque Jesus já morreu uma só vez, derramou sangue uma só vez. Se o homem se arrepender, confessar a Jesus, ele manifesta-se como o seu advogado e perdoa os seus pecados, porque ele uma só vez morreu, e o seu sangue foi derramado uma só vez, e o seu sangue está vivo sobre nós. O seu sangue está vivo sobre nós para perdoar. Antes o homem não podia chegar, Deus me perdoa, não podia, somente com a morte de um animal, ainda executado pelo líder sacerdote. Mas hoje, Jesus uma só vez morreu, seu sangue foi derramado uma só vez, está vivo, agora todo pode pedir perdão a ele, e ele como advogado nos perdoa. Esta é a maravilha. Não pense uma vez salvo, sempre salvo. Transgrediu, morreu. Diz a palavra, aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Que Deus em Cristo os abençoe, que todos que estão longe dos caminhos do Senhor volte, porque Jesus está voltando. Esta é a mensagem do Espírito Santo de Deus ao vosso coração. Que Deus o abençoe. Amém.